Dessa noite, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para juntos lermos um versículo que, em poucas palavras, tem muito a nos dizer, que está lá em Gênesis 17, versículo 5. Gênesis 17, versículo 5. A palavra de Deus assim nos anuncia: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de muitas nações te constituí. Meus irmãos, muito se pergunta qual é a origem da igreja. E muitos respondem, a origem da igreja é lá em Atos 2, quando no dia de Pentecostes, pessoas de todo o mundo, junto com os judeus, estavam reunidos em Jerusalém. E eis que o Espírito desceu sobre as pessoas, e ali se manifestou o grande poder de Deus, unindo todos os povos. Não é esse o início da igreja. Muitos respondem que o início da igreja são os episódios da igreja primitiva, narrados lá no livro de Atos, onde aos pés dos apóstolos, as pessoas vendiam todos os seus bens, e com o produto da venda dos seus bens, eles depositavam as suas ofertas aos pés dos apóstolos, e todos os dias, mais de 3.000 pessoas ouviam o evangelho e eram batizadas. São episódios muito lindos, mas isso não é o início da igreja. O início da igreja, para surpresa de todos, está no livro do Gênesis. Exatamente nesse texto que nós acabamos de ler. O que significa o Evangelho? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer na avaliação dos candidatos para a profissão de fé. Essa é uma pergunta que eu gosto de levar para as pessoas que eu faço treinamento de evangelismo. Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer nas aulas de escola dominical. O que é o Evangelho? Muitas pessoas respondem que o Evangelho são aqueles 4 livros que abrem o Novo Testamento, que inauguram o Novo Testamento, e que os 4 contam a mesma história, que é a história de Jesus Cristo. Muitos vão falar, o Evangelho é Jesus. Tá, o Evangelho é tudo isso, só que o Evangelho é muito mais do que isso. A resposta certa para o que seja o Evangelho é salvação pela fé em Jesus Cristo para todos os povos. E com Jesus Cristo, filhos de Abraão, não são só os judeus, os herdeiros primeiros da promessa, os destinatários da herança do Senhor, os descendentes de Abraão, segundo a carne e segundo o sangue. Ou seja, os israelitas, aqueles que nasceram no território de Israel e descendem da árvore genealógica, cuja raiz é Abraão. Mas filhos de Abraão agora, através de Jesus, são todos aqueles que creem. Filhos de Abraão, quando você vê num primeiro momento, é claro, são os judeus. São aqueles que descendem da genealogia de Abraão, segundo a carne e segundo o sangue. Mas aí você pode me perguntar, pastor, mas para se cumprir esse anunciado de Deus para Abraão, porque pai de numerosas nações te farei, como isso é possível? Como um africano que não descende da árvore genealógica, segundo a carne e segundo o sangue de Abraão, pode ser filho de Abraão? Como um brasileiro, como um americano, como um europeu, como um asiático, como um australiano, pode ser filho de Abraão? Unicamente pela fé. E é isso que é o Evangelho. Qualquer um, de qualquer povo, de qualquer raça,
de qualquer língua, de qualquer nação, pode ser filho de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Quando nós vamos lá para o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8, Paulo nos ensina justamente isso, porque tendo as Escrituras previsto que Deus salvaria todos os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, quando lhe disse: em ti serão abençoados todos os povos da terra. Paulo, lá em Gálatas, está fazendo referência a Gênesis 12, 3. Porque em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra, que tem absolutamente o mesmo conteúdo da passagem que a gente leu aqui, quando nós começamos o sermão dessa noite. Gênesis 17, 5. Porque, Pai, de numerosas nações te farei. É interessante que a análise do nome Abraão leva a essa conclusão. Abrão, o nome contraído. O primeiro nome de Abrão, Ab, em hebraico, quer dizer pai. Ran, quer dizer exaltado. Pai exaltado, fazendo uma referência ao próprio Senhor que abençoava Abraão. Mas depois, quando Deus faz essa promessa de Abraão se tornar pai de numerosas nações, o nome de Abrão muda para um nome flexionado, estendido, Abraão. E essa extensão tem um significado muito importante. Ab é pai. Ramon quer dizer multidão. Daí vem a extensão do nome, Abraão. Essa extensão significa em hebraico multidão. Agora, Abrão é pai de grandes multidões. Meus queridos, hoje nós estamos no Dia dos Pais. E eu gostaria de trazer uma meditação, a partir de tudo isso que a gente falou, sobre a paternidade. Deus, Ele instituiu uma paternidade para Abraão sem limites, que romperia todas as barreiras dos oceanos, das culturas, diferenças culturais, ideológicas, idiomáticas, climáticas, geográficas. Tudo foi dirimido, tudo foi resumido ali, condensado. E as fronteiras e as distâncias que antes separavam os povos, agora não existem mais. É interessante que hoje nós falamos muito em globalização. Com a internet, você mal conhece o seu vizinho, mas você tem 1000 amigos do outro lado do mundo. Você não conhece a pessoa que mora do seu lado, mas você tem 1000 amigos na China, na Europa. Hoje se fala muito em globalização pela internet. O Evangelho consegue ter um alcance muito maior do que a internet. O que a internet nunca vai conseguir fazer, aquilo que hoje se chama de a grande aldeia global, onde todo mundo está conectado, você sabe o que está acontecendo em tempo real. Aquilo que acontece lá no outro lado do mundo. O Evangelho pode muito mais que isso, porque através de um único homem, Deus pode alcançar filhos em todas as partes do mundo. Hoje de manhã nós lemos o texto lá de Gênesis 7, que fala que a visão de João, de toda a glória do Senhor do Cordeiro imolado, eis que aos pés do trono do Cordeiro ali, existiam santos, com vestes imaculadas, de todos os reinos, de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos e de todas as línguas. Isso é o Evangelho. Meus irmãos, você que é pai, se espelhe no exemplo de Abraão, que isso é maravilhoso. A paternidade, segundo a palavra de Deus, é o exercício de uma bênção sem limites. A paternidade, ela é um privilégio. A paternidade é uma experiência para ser desfrutada na terra, mas também no céu. A paternidade é uma experiência celestial. Mas você veio aqui nessa noite, você ainda não é pai, você é mulher, mas a mensagem
também serve para você, porque os princípios que nós aplicamos para os pais servem para todos os seres humanos. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco mais nessa noite. Agora, baseado no exemplo de Abraão, o pai de numerosas nações, eu queria dizer que a verdadeira paternidade, ela não é gerada, mas ela é desenvolvida. A verdadeira paternidade, ela vai muito mais além do que o fruto de um ato biológico, de reprodução humana, no qual um homem se encontra com uma mulher na intimidade do casamento, e ali eles geram uma nova criatura, uma terceira criatura. Ser pai significa muito mais do que ser gerador de uma nova vida. Significa desenvolver um relacionamento influente com o ente gerado. Os filhos de Abraão, agora, são aqueles, não segundo a carne, não segundo o sangue, mas segundo a fé. E é interessante que a fé tem muito a ver com esse negócio de geração e desenvolvimento. Nós sabemos que a fé não é um fruto da deliberação humana, do livre-arbítrio humano, mas ela é um dom de Deus dado por aqueles que são eleitos pelo Senhor para a salvação em Cristo Jesus. Ela é fruto do Espírito Santo injetado, introduzido dentro do nosso coração e da nossa mente. Eu lembro que as professoras, tentando explicar o ato da reprodução humana para as criancinhas, dizem assim para os seus alunos: o papai encontrou com a mamãe e colocou uma sementinha dentro da barriga dela. Depois você se desenvolveu e nasceu você. A fé é a mesma coisa. Deus colocou na nossa mente, no nosso coração, uma sementinha, pelo Espírito Santo. E ela se desenvolveu e veio a gerar a nossa salvação. Mas aí entra o detalhe do desenvolvimento. Ela é uma sementinha, ela é fruto da ação de Deus, mas ela precisa ser desenvolvida por nós. E é assim o relacionamento de pai para com filho, de um filho para com pai. Pai não é aquele que gera, mas é aquele que cuida, é aquele que se relaciona, é aquele que desenvolve um relacionamento influente para com os seus filhos, para com a sua prole. É preciso que os pais tenham uma coisa que está se enfraquecendo muito nos dias de hoje: autoridade e respeito por parte dos filhos. Os pais precisam ter autoridade reconhecida pelos filhos, e tem duas maneiras de você desenvolver isso. A primeira delas, através do medo, através da repreensão. O pai diz assim para o filho: eu sou o dono da casa, você tem que me respeitar. Sou eu que pago as contas, você tem que me respeitar. Dá lá uma surra, dá lá uns supapos. Sou eu que sou o dono da casa, é aqui que eu mando. Mas existe também a autoridade e o respeito que são gerados pela admiração e pelo amor. Mas a admiração e o amor só vem através do desenvolvimento de uma relação influente. Pais são aqueles que nos influenciam. Eu lembro que, quando eu estava no colegial, numa aula de matemática, um colega meu, sentado do meu lado, diante da lousa do quadro negro, vendo as explicações do professor de matemática, aqueles cálculos complicadíssimos, e todo mundo prestando atenção, e ele parecia que estava nas nuvens, e ele parecia que estava viajando, parecia que ele estava vendo o vácuo diante dele. E quem estava do lado percebia que ele só estava de corpo na alma, mas a mente estava divagando lá longe. E aí eu disse: ei, quem está aí? Ei, você está aqui? Aí ele falou: hã? Aí ele voltou assim. Depois, na hora do intervalo, eu perguntei para ele: meu amigo, você estava viajando naquela hora, onde estava teu pensamento? E ele disse assim:
eu estava pensando e refletindo em coisas maravilhosas que meu pai disse na devocional doméstica de ontem à noite lá em casa. Meus queridos, é preciso que os pais influenciem seus filhos, não pela repreensão, ela é necessária, mas muito mais do que isso, para que muitas vezes a repreensão nem seja necessária, através de um exemplo que se expressa em atitudes e palavras, que seja influente, que seja admirado pelos seus filhos, e ele vai levar para a sua vida o reflexo, o eco, daqueles momentos que você desfrutou e cultivou com ele. Aquela devocional não acabou no amém, ela continuou no dia seguinte, durante a aula de matemática. Eu tenho um amigo que é estudante de música clássica, e ele disse assim que a maior definição para a música é a seguinte: a música é o silêncio que estão entre as notas. De maneira que quando você toca Mozart, o silêncio da plateia, depois da apresentação, aquela petrificação, aquela postura estática, silenciosa da plateia, depois da execução da sinfonia de Mozart, também faz parte da sinfonia de Mozart. Meus irmãos, é preciso que nós ecoemos os reflexos dos nossos momentos de influência com os nossos filhos, para que quando eles estiverem lá na rua, para quando eles estiverem lá na academia, para quando eles estiverem lá na sala de aula, para quando eles estiverem lá no estágio e lá no trabalho deles, eles não se esqueçam da influência dos seus pais. Meus irmãos, existe um dos maiores clássicos da literatura brasileira que se baseia num conto. No conto do escritor João Guimarães Rosa, que é A Terceira Margem do Rio. E A Terceira Margem do Rio é um conto intrigante, é um conto enigmático, porque a história é assim, é muito pertinente para o Dia dos Pais, porque conta a história da relação de um filho para com seu pai. E eis que numa choupana, na beira do rio, de um rio de larga extensão, que quase você não conseguia enxergar a outra margem, uma vez um pai, já idoso, ele resolve abandonar a família, abandonar os trabalhos da lavoura, ele constrói uma canoa e vai morar na canoa no meio do rio. E a terceira margem do rio, por quê? Porque a figura do pai no meio do rio, naquela canoa, passa a ser a segunda margem, mas tem uma terceira margem depois daquela segunda que passou a ser o pai dentro da canoa. E o filho, ele então é o único da casa que insiste em manter relacionamento com o pai. Todos os dias, todas as manhãs, ele pegava um cacho de banana, pegava uma broa de milho que o pai tanto adorava, que era o prato preferido dele, e ia para cima de um barranco, de uma pedra, e ficava acenando aquelas comidas para ver se o pai vinha, todos os dias. E o pai permanecia lá, sem dar resposta nenhuma. Eis que vieram jornalistas para entrevistar o pai, mas ele continuava em silêncio. Eis que todos os parentes daquela família começaram a comentar entre si se o pai tinha ficado louco, que precisavam internar, levar ele à força para um hospício, mas ele jamais reagia. A sua filha, uma vez se casou, teve uma criancinha e levou lá para o barranco do rio a bebezinha para ele ver, acenou para ele com a bebezinha e ele não deu resposta. Eis que a mãe, diante do abandono do marido, se casou novamente e se mudou de cidade. E só ficou aquele menino todos os dias levando comidas para o seu pai na beira do rio. E aquele filho envelheceu. E o pai então se foi
levantou a âncora do leito do rio e uma vez a canoa partiu. Meus irmãos, é um texto enigmático, mas a psicologia tem analisado esse texto e diz que essa, baseada no exemplo do pai que vai morar no meio do rio numa canoa, tem muito a ver com a gente, porque é a tentativa do homem de buscar um ponto de estabilidade em meio ao movimento da vida. O que seria o rio? O rio é aquele fluxo que está em eterno movimento. E a canoa significa o quê? A tentativa do homem de estabelecer um ponto de estabilidade em meio ao movimento do vai e vem da vida. Isso é uma coisa que está dentro de todos nós. Hoje, nas nossas vidas, nas nossas casas, muitas vezes a gente quer estabelecer um ponto de estabilidade em meio ao movimento da vida. Só que a gente não faz isso entrando numa canoa no meio do rio. A gente faz isso mergulhando na tela do celular. A gente faz isso mergulhando na tela da televisão. É preciso investir em relacionamentos. Não se isole. Queridos, é preciso influenciar pessoas. Pai, você que está aqui hoje, lembra-se disso. Paternidade verdadeira não é aquela feita pela geração do filho, mas é aquela feita através do estabelecimento de um relacionamento influente. Se você não influenciar seu filho através de um relacionamento, outras pessoas vão ser pai dela. Outras pessoas que vão desenvolver relacionamentos com ele vão ser os seus pais. Um traficante, um pornógrafo, um ativista de qualquer linha doutrinária anticristã. Influencie seu filho para que outros não tomem o seu lugar. E tem tantos pais que perguntam assim: pastor, onde foi que eu errei? Quem é que nunca ouviu essa frase? Aonde foi que eu errei? Eu dei comida para o meu filho, eu dei conforto, eu dei o melhor colégio, eu dei cursos, eu dei viagens, eu repreendi, eu disciplinei. Mas o erro muitas vezes pode estar em não ter desenvolvido relacionamentos de influência com o filho. É preciso se relacionar com o próximo. Uma vez, eu ouvi de um pai o seguinte: meu filho está acima do peso, e eu preciso estimulá-lo a fazer exercício físico. Como que eu posso fazer isso? E eu já pensei, eu não aceito perder essa briga. Eu preciso levar ele a desenvolver o gosto pela atividade física. O que eu posso fazer? Comprar uma bicicleta para ele? Mas comprando uma bicicleta, como que eu vou estimular ele a andar de bicicleta todos os dias? Já sei, toda vez que ele sair para andar de bicicleta, eu vou dar R$10 para ele. Se ele ir durante um mês, todos os dias andar de bicicleta, eu vou trocar o celular dele. E eu disse assim para ele: por que você não experimenta comprar uma bicicleta para você e andar de bicicleta com ele? Meus irmãos, é preciso desenvolver relacionamentos. A gente não ensina só através de palavras, mas através de exemplos que demonstram aquilo que você fala em palavras. Hoje, na UPA, nós temos em média 60, 70 adolescentes. E por que eu tenho conseguido influenciar tanta gente? Por que eu tenho conseguido transformar tantas vidas? Porque eu mostro as verdades do Evangelho para eles, não é só através das pregações, mas desenvolvendo um relacionamento de vida com eles. Eles encontram comigo para ouvir minhas mensagens todas as sextas-feiras, todos os sábados, mas durante a semana nós saímos para correr juntos no Parque das Águas. Durante a semana a gente sai junto para ir para o shopping passear. Durante a semana alguns deles saem comigo para ir para o centro da cidade passear. Alguns deles, a maioria deles, estão sempre lá na minha casa. E nos programas de televisão que eu escolho para assistir com eles, nas filas dos bancos, nas filas do centro da cidade, em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, na maneira de eu dirigir, na maneira de eu me comportar, eu influencio essa meninada toda
através das minhas atitudes que eu falo nas minhas pregações. Meus irmãos, é assim que você vai alcançar o próximo, é assim que você vai alcançar seu filho, você que é pai. Relacionamentos de influência, eles geram valores. Uma vez, na época da advocacia, conversando com um juiz da vara de sucessões da comarca de Ribeirão Preto, eis que a gente estava tomando um café e ele conversando com outros advogados, e a gente falando de tanta briga entre irmãos, tanta briga de filho matando pai, irmão matando irmão por causa de herança. Isso aí acontece aos montes. E aí ele disse assim para a gente, depois de um gole de café: sabe por que vocês veem tanta violência, tanta discórdia em épocas de partilha de herança? Porque as pessoas hoje, elas só estão herdando bens, e elas não estão herdando valores. Mas é na convivência diária, influente, que você vai herdar muito mais do que bem para os seus filhos, você vai herdar valores. E hoje, os bens estão acima das pessoas. Existe uma anedota que diz assim, que quando o rapaz se apaixonou pela moça, ele disse assim: meu bem. E aí o casamento entrou em crise, eles se separaram, e na frente do juiz ele diz assim: meus bens. Meus irmãos, o problema é que a falta de relacionamento tem gerado distanciamento entre as pessoas, de maneira que os bens, o material, vale mais do que o individual, que o pessoal. Eu queria encerrar essa mensagem de hoje dizendo que a verdadeira paternidade é a supressão, é a extinção, é a eliminação das diferenças. Se a gente pensar na paternidade de Abraão, instituída por Deus, agora, Abraão, você vai ser pai de numerosas nações. Imagina só as diferenças culturais, as diferenças geográficas, as diferenças e os contrastes espaciais que o Evangelho conseguiu superar para alcançar todas aquelas pessoas. Um indígena africano com seus adornos, com os seus amuletos, que depois eles foram deixando tudo ali para servir ao Senhor. O norte-americano com toda a sua potência, com todo o seu poder de fogo, com toda a sua ostentação, com toda a sua opulência. O brasileiro, muitas vezes, com aquela coisa típica do país tropical, com aquela sensualidade do seu corpo, que ele teve que largar aos poucos para aceitar Cristo Jesus. O Evangelho, que é salvação para todos os povos, significa o quê? A extinção de diferenças. Uma verdadeira paternidade, pai, é aquela que elimina as diferenças entre pai e filho. E se porventura elas forem muito fortes e existirem no seu relacionamento, não deixa elas extinguir o seu amor. Com o tempo, com a perseverança, você vai extinguir essas diferenças. Não deixe que as diferenças entre você e seu filho impeçam o relacionamento para com ele. Desfrutem da paternidade. Queridos, a paternidade é uma coisa celestial. Deus, ele instituiu a paternidade para Abraão espiritual, porque pai de numerosas nações te farei. E Abrão não será seu nome mais, mas sim Abraão. Existem muitos pais aqui. Existem muitas mulheres aqui que são mães. Existem muitos jovens e outros, independente da idade, que não são pais. Mas você pode influenciar pessoas. Você pode diminuir a diferença que existe entre as pessoas. Deus não vai mudar seu nome, mas com certeza, com esses conhecimentos, Ele vai mudar a sua vida. Que Deus te abençoe nessa noite, amém? Amém.
Irmãos, nós vamos entoar o hino de número 21. Convidamos a igreja ao som do piano a se colocar em pé e vamos juntos cantar este hino. Número 21. O Deus de Abraão é o Deus dos cristãos, é o nosso Pai, o nosso Senhor. Meus irmãos, antes de orarmos ao Senhor, a oração final deste culto, gostaria de pedir aos nossos irmãos da Secretaria de Missões, todos que fazem parte da Secretaria de Missões, nós os convidamos para uma breve conversa aqui mesmo nos bancos do coral, logo após o encerramento deste culto. Que Deus guarde a sua vida, a sua família, que os nossos corações estejam firmados no Deus de Abraão, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos com o pregador, o qual impetrará também a bênção. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu precioso, infinito e perfeito amor, na certeza que o Senhor escolheu pessoas que não eram descendentes segundo a carne, segundo o sangue de Abraão, para serem filhos de Abraão, segundo a fé em Cristo Jesus. Isso é gracioso, isso é tremendo de nós para nós, Senhor. Pai, que a gente possa abandonar, Senhor, o isolamento, as nossas ganâncias pessoais, os nossos pequenos orgulhos, e que a gente possa, Senhor, todos os dias, maridos e esposas, pais e filhos, irmãos, amigos, se relacionarem cada vez mais, e que o respeito impere entre nós, não por medo, nem por opressão, mas sim por admiração e respeito, que são frutos
de uma relação influente. Senhor, e uma vez unidos aqui em igreja, que a gente possa se relacionar com o mundo lá fora, não para sermos influenciados, mas para influenciar. Nesse Dia dos Pais, Senhor, abençoa todo pai que está aqui. Abençoe, Senhor, e conforte o coração daqueles que são filhos, mas que os pais já partiram para a glória. Que eles saibam que na ausência dos seus genitores, o Senhor é um Pai muito maior e nada lhes faltará. Fica conosco, Senhor, e que a graça de Cristo Jesus nos abençoe eternamente. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, todos os pais, todas as mães, todos os filhos, ontem, hoje e para todos sempre. Amém.